Você faz análise e não se identifica nesse processo analítico, vê que existe dificuldade em desenvolver o aprofundamento do sentido da sua própria história? Hoje eu vou trabalhar com vocês 3 técnicas clínicas que podem auxiliar você, tanto analisando quanto analista, a aprofundar nessa dinâmica. Eu me chamo Vinícius Bonfim, sou psicanalista e vou falar hoje sobre o silêncio, a associação livre e o corte lacaniano. Como de costume, eu vou inverter a ordem, vou começar pelo corte lacaniano. O corte lacaniano, ele tem outros conceitos que são importantes serem abordados para a gente conseguir avançar um pouco nessa técnica da clínica lacaniana, né, de orientação lacaniana. Para o público em geral, Jacques Lacan é um grande psicanalista da década de 70, 80, falece em 80, que contribui muito e avança na psicanálise elaborada por Freud. Acompanha, mas também em algum momento ele larga a mão do Freud e segue seu próprio caminho. Então tem vários seminários do próprio Lacan abrindo um novo percurso analítico, o qual é muito importante e representa fortemente a escola brasileira de psicanálise. Jacques Lacan, portanto, ganha um cenário de interesse no Brasil. Para início de conversa, é muito importante a gente lembrar que Lacan está falando sobre um sujeito desejante, um sujeito que é alienado inicialmente por um nome que lhe é dado e também, em segundo momento, pela linguagem a qual ele está submetido. A construção dos poderes simbólicos estruturados nos significados que ganham uma dimensão muito maior do que o sujeito é capaz de se ater, criam significantes. Significantes que cada indivíduo, na sua própria história, na sua singularidade, elabora toda uma rede de conceitos e de valores, princípios que encaixam nesses significantes. Mas é importante trazer aqui que esse sujeito, ele é pleno, ele não é completo na linguagem, porque a linguagem e o significante, elas possuem uma barreira de acesso à completude do que o significado é possível de representar no significante. Há uma barra, né, um lugar, um muro, podemos dizer assim, que impede determinada quantidade de significados chegar enquanto significante, como o sujeito define ou deseja. Né? É exatamente nessa fenda, nesse corte, desse sujeito que o Lacan elabora com a barrinha, do sujeito barrado, é que se encontra o objeto. O objeto de desejo. Esse lugar onde o sujeito se encontra faltante, se encontra desejante, famélico. E também, né, é esplêndido, é fantástico isso, porque é também o lugar da sua singularidade, da sua ipseidade. Ele é idêntico apenas a ele próprio, a sua própria capacidade de formulação desses significados que alcançam um significante de uma maneira, podemos dizer assim, própria, né, do indivíduo, do sujeito. Por isso que não há uma análise que possa ser massificada, popularizada. Não, a análise ela é individual, ela é particular, ela é singular. Eu tenho que tomar esse cafezinho que ele está muito gostoso, senão ele esfria e eu empolgo aqui. O corte lacaniano ele aparece especialmente quando há um lapso, uma falta de lembrança do conteúdo qual estava se falando, ou quando há uma modificação mesmo do que se diz e se transfere, né, para um outro assunto, para um outro lugar o discurso. Há também o ato falho. Né? Eu vou falar, por exemplo, psicanálise, e aí sai psicarálise. Carálise, né? Que coisa, que diacho é isso que está sendo dito, né? Ou uma repetição constante do que acontece e que fica em looping e que não sai do lugar. Há tanto um corte no sujeito barrado, que cria essa fenda e gera um resto,
um resíduo que ali nos interessa muito, porque é o lugar de acesso ao inconsciente, nos interessa enquanto analistas e analisando. E aí, nessa hora em que o analisando tem um lapso, um ato falho ou uma repetição excessiva, é que o analista entra e começa a questionar. Espera, volta aqui. Por que você, né, repete tanto esse assunto? O que lhe incomoda? Por que seu marido lhe atribui todas as suas funções? Compra, casa, exames médicos, comida, ou ainda, no primeiro sinal do corte, o lapso, o silêncio. E aqui o analista entra de maneira muito interessante, porque ele entra na sua omissão, aparente omissão em análise, que muitos analisandos enxergam como um silêncio inapropriado ou improdutivo, porque é um silêncio que não é percebido pelo analisando, e é exatamente isso que eu venho, né, dizer aqui, como essa técnica ela é importante também para o analisando. Todo mundo tem que estudar, né, psicanálise para ter um pouco de repertório na sua própria prática clínica, né, para entender melhor o seu lugar da fala, para compreender o seu lapso, o seu ato falha, a sua repetição, para conseguir criar a partir desses entendimentos uma operação diferente que te coloca num outro cenário. Um cenário que não é esse cenário de que não vai sentir dor, não é isso. Você vai sentir sofrimento, dor, angústia. Isso existe em todo sujeito. Mas agora, quando um sinal desse aparece, você já sabe o que fazer com ele. Ou já tem mais repertório para o que fazer com esse sintoma. Muito gostoso, expresso. E o corte do analista pode ser tanto como uma pergunta ou com o próprio silêncio. E agora eu vou falar, né, de uma segunda técnica. A primeira é o corte, que o analista faz ao fazer uma pergunta, ou ao encerrar uma sessão, ou ao se manter em silêncio em determinado momento, né? Vou falar do silêncio agora porque foi oportuno. A segunda técnica, o silêncio. Para muitos é inapropriado, improdutivo, mas é perceptível com o tempo de análise, de clínica, que os analisandos, no decorrer do tempo, vão se soltando, gerando maior transferência, ou seja, capacidade de identificação com as questões às quais ele traz e o seu analista. Então, existe uma troca mais fortalecida no setting, na configuração de análise, no setting analítico, né, dentro da análise da clínica. Isso fortalece e vincula mais o analisando e permite com que ele se entregue mais no processo analítico. Então isso é muito importante. E o silêncio não é para todo mundo, né? Ele tem um momento muito oportuno, mais para um processo cauteloso, cuidadoso. O analista ele tem que se ater à escuta, né? Muitas vezes o analisando começa a falar, contar a história e aí foge uma palavra. É aí que tem um corte. Só que o analista, por mais que esteja claro para ele qual é a palavra que está por vir, ele não deve se pronunciar, ele deve permanecer em silêncio. Porque, primeiro, a palavra precisa ser dita pelo analisando. E pode ser que ele não fale o que o analista esteja esperando. E é aí um grande momento de um repertório, de um vocabulário novo para análise. Ainda que ele faça o exercício de lembrar o que ele estava pretendendo falar, esse silêncio ele não é no vazio. Na verdade, ele é muito preenchido. Então, muitas pessoas falam assim, mas eu vou ao analista e ele fica só em silêncio. Eu, particularmente, desconheço, e olha que eu
Conheço uma quantidade razoável de analistas, né, e eles não ficam em silêncio. Então me estranha muito as pessoas falarem isso, porque eu fui analista e ele ficava só calado e eu falando, e ele ficava calado e eu falando, né, assim, não é uma prática comum o analista se calar ou ser um mudo na clínica. Não é isso, né? O silêncio em análise ele é fundamental, mas é um silêncio de um tempo da própria análise, do tempo da fala, do tempo da escuta, do tempo do inconsciente. Isso pode demorar, pode ser 3 segundos, pode ser 5 segundos, podem ser 5 minutos. Na transferência, no setting analítico, isso só é permitido entre paciente e analista. Não há outro momento, não há outra maneira, não há outra forma de se constituir o silêncio, senão num vínculo permanente e uma troca contínua dentro do set analítico. E ambos sabem quando isso acontece. E é lindo porque é performático, é uma composição. A construção da análise no setting, ela é uma composição, é uma construção analítica. E uma construção analítica árdua e beira uma poética. Está aí a ética do analista, está aí a poética, a poesia, a arte dessa construção em conjunto. É lindo, é difícil e é único. Uma sessão, ela não se repete jamais. É uma construção original, né? Inédita e sempre será assim. E isso é fabuloso na análise. O silêncio, portanto, ele chega como algo que complementa, não algo que falta. O silêncio mostra o que há de resto. E o que há de resto é desejo, é corte, é fenda, é muita coisa, é o sujeito no seu inconsciente, é o que há de belo. E a terceira técnica em análise, para a gente contribuir um pouco com a psicanálise, com os pacientes e com os processos particulares que acontecem, é a associação livre, que é uma técnica trazida por Freud, que ele percebe que não é no diálogo, num discurso formal, que o paciente começa a entregar e a falar de fato os seus desejos, os seus sentimentos, as suas questões. Na verdade, naquele lugar do corte que eu disse anteriormente, como é que os três estão interligados: o silêncio, a associação livre e o corte. É no lapso, é naquela falha, é no esquecimento, é na repetição. É nesse lugar que o inconsciente atua e a gente precisa ter acesso a ele. E tanto para psicanálise infantil, mas sobretudo para um desenvolvimento do indivíduo que consegue praticar a associação livre com seu analista, que é falar livremente e buscar a fluidez no seu discurso sem que haja a percepção de fisionomia, de rosto, de cara, de gesticulação do seu analista, que nada possa interferir no processo reflexivo e fluido e solto do seu analisando, do seu paciente. A associação livre, então, permite buscar lá na infância algum ato que o indivíduo recorda, mas que está diretamente ligado ao seu cotidiano enquanto adulto. Ele fala assim: puxa, mas eu era muito feliz quando criança, mas aconteceu tal coisa que me trouxe a lembrança, e aí essa tal coisa é muito semelhante a algo que fez com que ele retornasse ao consultório, à psicanálise, à sua análise. Então é esse lugar da fluidez, da dinâmica da palavra, que tenta, entre aspas, porque é muito difícil, né? Ter acesso a essa associação livre de maneira fluida. A escuta do analista ela é fluida, o analista ele fica ali prestando atenção exatamente nesses lugares onde o analisando falha, onde ele tem um lapso, tem um engano, tem uma repetição, tem uma dor, né, tem um sofrimento. É ali onde interessa o analista.
Então ele fica atento com uma escuta sem adjetivo moral, político, jurídico, religioso, atento a esse discurso, para ver se consegue costurar, cortar o discurso do paciente no lugar certo, no momento correto. E aí, a associação livre permite com que os conceitos, os significados, venham desvelar o significante. Porque naquele sujeito barrado, onde o significado ele é barrado para não ter acesso a um significante, e aí eles não se comunicam, é aqui nesse lugar que a associação livre contribui para a gente ter acesso. Pode ser com desenho, pode ser com as palavras, mas a forma oral ela é muito mais prática, mais fácil, mais fluida, dinâmica, né? O sonho, ele vem num outro episódio aqui para vocês, mas ele atua de maneira brilhante nessa dinâmica que a associação livre se assemelha um pouco, né? A associação livre vem para substituir, sobretudo, o processo de hipnose, que foi realizado também por Freud, mas abandonado porque o efeito do processo de hipnose era diferente no paciente. Ele não sofria, na verdade, o efeito como ele sofre quando ele está consciente, mas se permite falar de maneira livre e fazer as associações sem julgamento, sem preocupação de que elas estejam gramaticalmente colocadas ou que as palavras estejam perfeitamente colocadas na frase. Não é essa a preocupação é com que se tenha fluidez, que se tenha a permissão de um discurso autêntico do indivíduo. Né? Eu espero ter contribuído com vocês aqui um pouco a respeito de técnicas que a gente aplica e percebe e estuda na clínica para desenvolvimento da análise pessoal e também profissional dos psicanalistas que aqui se encontram. Eu peço para que vocês também me ajudem se inscrevendo no canal e curtindo aí, compartilhando com a turma, para a gente desenvolver e contribuir de alguma maneira com o cenário da psicanálise. Um forte abraço e até o próximo vídeo.